Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, uma boa tarde a todos. Pessoal aí de casa, dá um feeling pra gente sobre o som e a imagem está chegando legal para vocês aí, tá? Qualquer coisa a gente dá uma corrigida, né? E iniciando esse nosso seminário desse final de semana, onde o tema central é a terceira visão, né? Terceira visão. Eu lembro que eu era uma pessoa muito jovem, eu tinha o quê? 17 para 18 anos. Caiu um livro na minha mão, eu era muito interessado em espiritualidade, essa coisa toda, desde muito cedo, né? Praticava tai chi, comecei a praticar tai chi, kung fu, né? Pra você ter uma ideia, eu abri a minha primeira academia aqui em Limeira em 77. 1977. A gente começou a dar aula de tai chi, kung fu, assim, mais com a academia aberta mesmo, né? O Carlão é um dos primeiros alunos da nossa turma, né, Carlão? Quando que você entrou, Carlão? 83. Então, depois de uns 6 anos, né, de inauguração da academia. 2-0. Paju. Ai, ai. E caiu um livro na minha mão chamado Terceira Visão. Lobsang Rampa. Não sei se vocês já leram esse livro dele, né? Ou seja, a história da abertura da terceira visão é meio sui generis, né? Uma cirurgia, abre a testa e tal, né? Não é bem assim a coisa, né? Mas lá ele colocava isso. E a história dele é muito legal, né? Que ele se coloca como um monge tibetano, né? E tudo que ele fala a respeito da terceira visão é verdade. Não como ele abriu a terceira visão, a técnica de abrir, não, isso não vem ao caso. Mas tudo o que ele fala da terceira visão é verdade. Ah, depois ele vai começar a escrever um monte de outros livros, né? Muito legal, falando sobre projeção astral, falando sobre... Até tem um livro que ele fala dos ETs, ET do gato, que tem um gato dele, né, tal. Uma gata, Mama Rampa, né? É. Então ele tem mais ou menos acho que uns 20 livros, né? Não lembro agora a quantidade de livros publicados, mas a história central dele é muito engraçada, né? Porque na verdade ele não é um monge tibetano, ele se colocava como um monge tibetano, mas ele é um escritor inglês, é um ex-soldado da Segunda Guerra Mundial, inclusive, né? Aí, para dar credibilidade à história e aos livros dele, ele inventa a história de que ele estava na guerra, ele sofreu um tiro, ele morreu, o espírito dele saiu, e naquele momento um outro espírito entra de um monge tibetano nele, né? Que é o Lobsang Rampa, né? Entendeu? Só para poder criar essa identidade, vamos supor assim, que ele nunca foi, o escritor mesmo, não, o pessoal fala que ele nem para o Tibete nunca foi na vida. É. Mas é interessante, foi um dos primeiros contatos com o termo terceira visão, e de ver mais a fundo a visão oriental, a visão hinduísta, budista, sabe, da terceira visão. Que não sei se vocês sabem, mas todo monge tibetano é budista, tá? Na sua essência, tá? Então, nós vamos fazer uma relação agora nessa palestra entre a terceira visão e os 7 chakras principais. Tá ok? Então, essa aula de hoje, para a gente entender que não é tão simples abrir a terceira visão, mas também não é impossível. Nosso mestre diz o seguinte, que a abertura da terceira visão é o coroar de uma jornada espiritual. Está entendendo? É como se fosse o desabrochar de uma flor, de uma árvore que foi plantada de uma semente, né? E durante muitos anos esperou para dar o seu primeiro desabrochar de uma flor e você se alimentar então do fruto da sabedoria. Olha que bonito, né? Filosoficamente falando. É o que ele falava para a gente. Então vamos lá entender o que vem a ser os 7 chakras.
vamos lá. A própria palavra chakra, se você traduz ela do sânscrito, ela significa roda. Por quê? Porque todo vidente, quando ele olha o chakra das pessoas, ele vê uma coisa virando assim, ó, sabe? Rodando mesmo. Né? Mas, na verdade, a melhor palavra para nós identificarmos um chakra significa vórtice. É um vórtice de chi, de energia. Como a gente entende isso? Vamos supor que eu colocar o chakra deitado aqui, ó, para vocês verem, é o chakra coronário. Vocês vão ver que, na verdade, a energia ela faz assim, ó, ela entra em espiral nesse chakra aqui, ó. Exatamente quando você joga água na pia. Joga água na pia, ela vai virando. Entra virando, entendeu? E forma um vórtice, que é algo mais ou menos assim. Tá? Então a palavra, o conceito melhor de definir um chakra é vórtice de energia. Tá ok? Então vamos lá, vamos desenhar esse chakra aqui. Eu vou desenhar assim e esses outros assim, ó, presta atenção. 2, 3. E o último, assim também. Porque quando eu estou em pé, é diferente dos animais quatro patas. Eu tenho 2 chakras alinhados com a vertical e 5 chakras na horizontal. Né? Os animais é o contrário. Eles têm 4 chakras virados para a terra e 2 virados na horizontal. Isso faz diferença com relação ao fluxo de energia e ao padrão de consciência que vai acontecer. Eu vou dividir, para efeito de estudo, eu vou dividir em 2 partes. Vou chamar este nível aqui de inferior, mediano e superior. Tá? Tem literaturas que podem chamar isso aqui de abdominal, torácico e encefálico. Ok? Muito bem. Esse primeiro chakra aqui, né? Como é que ele chama? Isso, mas em sânscrito. Muladhara. Ó, os meninos estão bons aí, estão afiados, hein? Então ele vai se chamar Muladhara. Qual que é a tradução de Muladhara? Chakra da raiz. Tá? Entendeu? O conceito, ele é a raiz, ele é a base, ele é o chakra terra. Ele que está alinhado com a energia da terra. Ok? Eu costumo brincar que a posição dele aqui é entre a Bósnia e a Chechênia. Né? Na Zona Franca de Manaus. Né? Na zona do Agrião. Ninguém vai esquecer nunca mais onde fica o chakra. Né, Pedro? E esse é o chakra. Esse aqui é responsável, já explicando desde já, né? Ele é responsável por captar energia telúrica. Por isso, quando os astronautas vão para o espaço, mela o meio do campo. Eles ficam mal, vomita, fica mal a beça. Tem que tomar remédio, teve que desinventar uma medicina espacial para botar o astronauta em órbita. Porque ele perde o contato com a energia telúrica. O chakra faz tudo, desequilibra tudo. Esse é o... Qual? Biosexual, eu sei, mas em sânscrito. Swadhisthana, muito bem. Swadhisthana. E significa o quê? Em sânscrito. Tá difícil, hein? A ideia ele tem, a tradução dele não é assim sexual, tá? É outra coisa assim mais filosófica, mais, sabe?
Né? Esse aqui é o chakra do estômago, é o Manipura. Esse é o chakra cardíaco, que é o Anahata, né? Vocês lembram da Ana? Anahata. Esse chakra da garganta começa com V, é o Vishuddha. Começa com V. É o Vishuddha. E claro, quem não saber esse nome aqui pode voltar para casa, né? É o Ajna. É o nome da minha gata. Eu tenho uma gata chamada Ajna. Né? Uma filhota minha. E esse? Esse é o Sara. Perfeito? Tá ok? Muito bem. Os indianos costumam, quando olham o chakra, os videntes, eles vão associar esses chakras à flor de lótus. A flor de lótus, sabe? Então eles dizem que esse chakra básico é o chakra das 2 pétalas de lótus, número 2. Ok? Esse chakra sexual, eles falam que é o chakra das 4 pétalas do lótus. Alright? E esse chakra é das 6 pétalas de lótus. Vai acompanhando esses números, para vocês terem uma ideia, que nós vamos daqui a pouco associar uma coisa a eles. O Anahata, o chakra do coração, ele é conhecido como as 12 pétalas do lótus. E o Vishuddha é 16. A não ser que eu esteja errado. Eu posso estar até errado nesse número, mas tá, eu acho que está aí certo. Mas depois você dá uma olhada para mim lá no Google aí. Tá? Pétalas de lótus em relação aos chakras. Número de pétalas de lótus. Eu posso estar cometendo algum erro aqui, 1632. Né? Tá certo esses números aí? Vê para mim aí, para não... Esse aqui eu sei que é 96. Tá? E esse último é 964. Os chineses dão esses números. É por isso que os chineses, os hindus, falam que esse aqui é o chakra das 1000 pétalas do lótus. Mas não é 1000, no número certo ela é 964. Oi? Então, nós vamos chegar, hoje que você vai entender tudo. Achou? Se os meus números estiverem errados, vocês me corrigem que já muda já, tá? Agora nós temos o Santo Google aí para nos ajudar.